Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Como você está nesse dia? Estou, assim, maravilhada. Ontem nós tivemos uma oportunidade, nosso pequeno grupo, nossa célula, como você gosta de gostar de falar. Nós ontem assistimos a Forja. Se você ainda não assistiu, assista. Tem uma mensagem linda naquele filme. É uma mensagem para os nossos dias, é uma mensagem extremamente atual e necessária. Traz uma consciência da nossa caminhada, da nossa família, da nossa condução, dos nossos desafios que nós precisamos vencer todos os dias. Trabalha várias temáticas, trabalha a paternidade, o perdão, a transformação. Então, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você corra o quanto antes e assista, que vale a pena você assistir o filme. É realmente uma mensagem que todos nós precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos acessar, para que a gente possa refletir como está a nossa vida, como nós temos conduzido a nossa casa. Sem mais delongas, nós vamos continuar a nossa série de que nós estamos trabalhando. Nós estamos hoje numa série onde nós estamos trabalhando famílias, as finanças e a nossa fé. Porque são áreas que são muito atingidas na vida do cristão. Famílias, relações familiares. As finanças, que é uma das principais causas que ainda contribui para um número grande de separações. E a nossa fé, que precisa todos os dias ser desenvolvida e ser ativada pela palavra de Deus, porque é pela palavra, pelo ouvir, pela exposição, pelo acesso que nós temos à palavra, que a nossa fé, nós vamos começar a desenvolver realmente uma fé para vencer. E a gente ainda está caminhando a passos pequenos para chegar a cada uma dessas áreas da nossa vida, e dentro dessa construção a gente encontra respostas que nós precisamos para esse tempo. Obviamente que nós não temos a intenção nenhuma de esgotar todas as respostas, mas algumas delas com certeza elas vão fluir na nossa vida e automaticamente será um divisor de águas entre um comportamento inadequado e um comportamento que passa a ser inadequado a partir do aprendizado. Então, ainda nesses primeiros passos, eu costumo sempre dizer que são os primeiros passos verdadeiramente para a gente entender a nossa construção, entender a nossa história e entender alguns cenários que nós estamos vivendo nos dias atuais, fazendo exatamente essa reconstrução. E esse tempo ainda a gente vai trabalhar algo que ele é muito importante e ele não é menos importante do que todos os outros temas. E esse é um dos que eu considero extremamente importante, que realmente precisa ter a nossa atenção. Então, o que a gente precisa entender? A gente vai aprender um pouquinho com Eva nesse dia. Apesar desse tempo, desse momento, dessa série, ela não ser voltada somente para mulheres. Normalmente nós trazemos uma mensagem voltada para mulheres, mas nesse momento, nessa série, nós estamos trabalhando um grupo misto de pessoas que possam ser alcançadas por algumas verdades. É a minha verdade? Claro que não. A minha verdade é muito falha. Nem sei se eu tenho a verdade. A única verdade que eu tenho consciência que eu tenho é a palavra de Deus. Essa verdade é incontestável. É aquilo que nós temos encontrado em Deus. É aquilo que nós temos mergulhado em Deus. É aquilo que nós temos aprendido com Deus. E a partir desse mergulho nas Escrituras, Deus ele tem nos ensinado. E esse aprendizado muda padrões. E esse padrão que ele é alterado, nós começamos a seguir nele, no padrão adequado, que é o padrão de Deus. Então, dentro desse contexto, quando a gente passa por alguns processos de transformação, é comum algumas pessoas não nos acompanharem.
É comum nós seguirmos e deixar algumas pessoas para trás. É natural, isso é da vida. Só que algumas pessoas, elas não conseguem romper. Por quê? Porque elas não querem se desfazer. Não é uma coisa que eu estou me desfazendo, tipo, eu estou indo, estou te deixando. Não, é algo natural da vida. Na medida que nós caminhamos, na medida que nós crescemos, naturalmente pessoas vão ficando para trás. Novas pessoas vão chegando, ciclos vão se fechando, novos ciclos vão se abrindo. Aquilo que para mim fazia muito sentido no antigo ciclo deixa de fazer sentido nesse novo ciclo e tudo bem. Só que às vezes nós não estamos preparados para viver esse tempo. E a gente quer sair desse tempo antigo que já se fechou. Perdão. Existem várias coisas. Por exemplo, existem ciclos que já se fecharam, mas tem pessoas que insistem em permanecer no ciclo que já se fechou. E isso causa enfado, causa cansaço físico, mental, e a pessoa, porque ela já deu o tempo dela ali. Já foi, acabou, mas ela insiste em ficar ali. Tem outro perfil de pessoas que é aquele que o ciclo fechou, mas ela quer carregar todo mundo do ciclo passado para o novo ciclo. Nem todo mundo que está nesse antigo ciclo vai ter condições, vai ter um repertório, ou espiritual, ou emocional, ou até comportamental, para ingressar nesse novo tempo com você. Tudo bem, não tem problema. A gente não está falando de cortar relações, de não falar nunca mais. A gente não está falando, nunca mais vou ver. Não, em algum momento da nossa vida nós iremos nos encontrar. Só que eu não posso me prender num ciclo que fechou ou tentar trazer para esse novo ciclo pessoas que ainda não estão totalmente preparadas para viver esse novo ciclo. Isso não é eu que carrego, não é você que carrega, é um processo natural da vida e tudo bem. Então, o que acontece dentro dessa questão? E existem pessoas que ela têm esse entendimento com clareza. O meu ciclo aqui se fechou, eu estou vivendo um novo ciclo, Deus me preparou para esse novo momento e eu vou estar vivendo nesse novo momento. Além desse que não quer sair do antigo ciclo, esse que quer carregar esse perfil, que quer trazer os outros para esse novo ciclo, tem aquele que não se preparou para viver o novo ciclo. Então, tem aquele que vai viver aquele novo tempo em Deus, que ele se preparou para viver isso. Mas tem aquele que não se preparou. E quando ele chega nesse novo tempo, e ele sai correndo, ele quer fazer tudo, ele quer entender o processo e fica perdido. Aí esse ciclo que ele já deveria entrar preparado, pelo fato de muitas vezes entrar despreparado, o que vai acontecer? Ele vai passar uma parte maior nesse ciclo. Às vezes, essa estação na nossa vida é para ter, digamos, um determinado tempo. Mas pela minha falta de preparo, por não entender, esse tempo se expande. Por quê? Porque eu tenho que entrar e encerrar esse ciclo, cada dia sendo aprovado. E para eu ser aprovada, eu preciso me preparar. Eu gosto, e a gente está falando em nível de terra, e eu preciso que você entenda isso. Porque eu precisei entender, e eu preciso entender todos os dias, que no nível terra, nunca esqueça disso, terra, eu tenho que fazer a minha parte. Não é Deus que tem que fazer. Na terra, sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que me preparar. Sou eu que tenho que parar para aprender. Sou eu que tenho que movimentar. Não é eu que tenho que dizer, Deus, eu preciso me levantar da cama, me levanta. Não. Você tem condições de se levantar, levanta. Se você tem condições de trabalhar, trabalha. Se você tem condições de aprender, aprende. Porque quando eu pulo essas etapas, quando eu não entendo, o que vai acontecer? Normalmente,
eu vou ficar em débito. E essa estação, ou este ciclo, como você desejar falar, ao invés dele ter esse tempo, ele tem que se expandir. Por quê? Porque eu não me preparei o suficiente para entender e chegar nesse novo tempo, realmente entendendo o processo, com a minha vida preparada para viver essa nova estação. Então, essa parte de fazer, do aprender, de buscar, de entender, de buscar em Deus as respostas, é nossa parte, é terra. Terra, eu volto a falar, e a gente tem trabalhado muito isso, é alma. A alma é terra, tá? Para você entender. A alma, eu quero que você aprenda a partir desse é o basicão, só para ter clareza naquilo que a gente está falando. Alma, terra, ok? Então tem muitas coisas quando a gente vai mudando de estação que a gente não consegue entender e a gente realmente precisa entender, e a gente vai aprender justamente como eu já falei com Eva. Quando foi que Eva começou a não entender o processo, ou a pecar, como você quiser, ou deu início todo o processo da queda, que está registrado em Gênesis 3. Então, o que acontece? Eu sugiro que você leia, porque a gente vai falar brevemente aqui, mas o ideal é que você leia, porque a minha fala, ela pode conter tipo falhas. É natural, mas a Bíblia não tem falhas. Se você for para a Bíblia, você vai ver que nela não tem falha. A minha fala pode ter falhas. Eu estou falhando propositalmente? Não, eu corro o risco de ter uma interpretação equivocada, né? Então, sendo que a gente possa, o máximo possível, ter o zelo e o temor de Deus para entregar algo que realmente esteja no coração de Deus. E a gente tem batido justamente, eu só entrego aquilo que eu tenho. Antes de eu entregar, eu preciso ter. Eu não posso entregar algo que eu não tenho. Então, dentro dessa construção, da experiência, da palavra, a gente começa a entregar aquilo que a gente tem. E aí a gente vai aprender justamente com Eva. Por quê? Eva, ela viveu bem até ela ouvir somente a voz de Deus. Esse processo, esse início da queda, ele inicia quando? Quando Eva passa a ouvir outras vozes. Quando Eva, ela dá ouvido a outras vozes. Então, quando ela deixa de ouvir somente a voz de Deus para dar ouvido a outras vozes, ela começa a acreditar, já desconfiar da voz de Deus, ela começa a desconfiar daquilo que ela ouviu primeiramente do Senhor, e automaticamente ela começa a acreditar naquela voz estranha. Nós não somos diferentes de Eva. Dentro desse processo de mudança de ciclo, de mudança de estação, às vezes Deus ele já está nos sinalizando há muito tempo. E a gente está ali firme no nosso propósito, ouvindo a voz de Deus. Mas, de repente, vem uma outra voz que não é de Deus, uma outra voz que é estranha, e você para ouvir. Tenha cuidado quando você parar para ouvir outras vozes. Tenha cuidado para saber qual é a fonte, qual é a voz que você está ouvindo. Tenha cuidado, porque mais do que você mesmo, quem sabe da sua vida é só Deus. Ninguém mais sabe, só Deus e você mesmo. Então Eva estava indo perfeito, estava tudo bem, estava no paraíso. Ela não tinha motivos para ouvir outras vozes. Ela não tinha por que parar para ouvir outras vozes. E a gente vive no momento atual, quantas vozes têm gritado dentro de nós? Quantas vozes nós temos escutado? Quantas milhões de vozes na nossa cabeça? A voz do outro, a voz de várias coisas. Não quero entrar em detalhes, você sabe. Então, e aí a gente vive sem entender qual é a voz que eu escuto, para onde eu vou. Então,
Eva não teve esse cuidado. Eva não teve esse cuidado. E aí o que acontece? Ela, pela falta de cuidado de deixar de ouvir a voz de Deus, ela escuta a voz do nosso inimigo, da serpente. E a serpente, ela entra a partir de Eva, colocando dúvida naquele primeira voz que ela ouviu que era do Senhor. Será que tu ouviu certo mesmo? Será que essa voz aí não te enganou? E Eva, ela começa, essa voz talvez esteja me enganado. Essa voz aqui que é estranha, que eu vou seguir. Nós podemos viver num cenário parecido. Todos nós somos sujeitos a passar por uma situação dessa. E automaticamente a gente entrar por lugares que não foi Deus que nos colocou. Porque a gente começa a ouvir outras vozes que não é de Deus. E isso é muito perigoso. Esse amontoado de vozes que nós ouvimos a maior parte do nosso dia, que às vezes e muitas vezes elas não estão de acordo com a palavra de Deus, isso pode nos colocar em situações que a gente vai viver e quando chegar lá na frente a gente vai dizer, meu Deus do céu, que foi isso? Por que eu cheguei até aqui? Como foi que eu cheguei até aqui? E nem eu sei como eu entrei por esse caminho. Nem eu entendo como foi que esse caminho se abriu para mim. E eu quero lhe dizer que não é diferente de Eva. Esse caminho se abre. Caminho, às vezes, de prejuízos e de precipícios se abre a partir de um primeiro contato com uma voz estranha. Porque a partir daqui do que a gente ouve, que a gente vai começar a questionar aqui a palavra de Deus. A partir dessa voz estranha, a partir desse contato, dessa voz que eu fico ouvindo, que eu fico dando ouvido, que eu fico dando atenção, tipo, oi, essa voz aqui, ó, essa voz está me dizendo que não é para me acreditar aqui, porque isso aqui está errado. Essa voz aqui que é estranha, que eu não conheço, está colocando em dúvida essa voz aqui que eu conheço. Essa voz aqui, olha, essa voz me trouxe uma verdade. Nunca tinha pensado sobre isso. Interessante essa tua teoria. Né? Então a gente começa a dar ouvidos e com isso, automaticamente penetrou aqui, já veio para cá e já começa muitas vezes a questionar a primeira voz, que é a voz de Deus, que é a voz que nunca nós deveríamos questionar. E aí o que acontece? Entra naquela questão que justamente que a gente tem trabalhado da nossa identidade, né? E essa voz estranha, ela começa a dizer, tu é filha mesmo? Por que se tu é filha? Por que tu tá passando por isso? Por que tua vida tá assim? Não sei não, acho que tu não é filha não. Aí a pessoa começa, essa voz estranha, ela me disse que talvez eu não seja filha de Deus realmente, porque talvez Deus não me ame. Aí a voz é exatamente isso. Será que Deus te ama? Será que realmente Ele te ama? Se Ele te amasse, você não estava vivendo isso. Aí a pessoa começa a dizer, tô olhando para minha vida, não tá como eu quero, tô passando muitos desafios. E ela começa a questionar a palavra, a voz do Senhor, que é a palavra. E aí ela começa a dizer, acho que Deus não me ama. Porque se Ele me amasse, eu não estava passando por isso. E a gente entra naquele outro contexto que a gente já falou um pouquinho. Muita coisa que nós vivemos, fomos nós que construímos. Muitos caminhos foram nós, terra, que eu fui lá e pisei, caminhei e fui. E agora eu sofro consequências. Princípios que eu quebrei, eu vou sofrer as consequências disso naturalmente. Muitas situações não foi Deus que me colocou, foi eu que fui. Só que agora, no meio da dor, eu quero encontrar um culpado. Eu quero encontrar. Alguém tem que ser culpado. E na maior parte das vezes, nós não trazemos a responsabilidade para nós. É como eu falei ontem, eu não gosto de trabalhar a culpa. Vamos mudar a culpa para responsabilidade, tá? Eu expliquei ontem por que eu acho culpa pesada. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem,
sugiro que você assista. Então, qual é a responsabilidade nossa? Então a gente está nessa caminhada, nessa construção e começa a dizer: realmente eu acho que Deus não me ama, mas eu não consigo parar para pensar que eu caminhei esse caminho. Em nível de terra, foi eu que decidi. E na maior parte das vezes que eu decidi por um caminho que é um caminho inadequado, eu não ouvi a voz de Deus. Eu ouvi as vozes estranhas. Olha só. Interessante. Boa teoria. Tudo contrário à palavra. Isso aqui faz sentido para mim. Aí o teu ego começa a conversar com essa voz estranha. Essa voz estranha tá massageando o meu ego, tô sentindo prazer, tá? Mas essa voz aqui da palavra, ela me confronta. Entendi. Então é esse caminho que eu quero, é esse caminho que é o bom, porque esse caminho aqui, ele tá massageando o meu ego, e esse aqui me confronta. E aí a pessoa entra nesse e começa a duvidar de quem verdadeiramente ela é em Deus. Tá, e dentro dessa construção, aí a pessoa começa: ninguém me ama, Deus não me ama. E aí a gente esquece ou então, já iludida pelas vozes estranhas, a gente não percebe que na realidade ele já me amou. Ele já se entregou. O Calvário é real. Jesus já se entregou. Ele não vai, ele já fez. Ele não vai realizar, ele já realizou. Ele já provou o amor dele por mim. Ele já morreu por mim. Ele já ressuscitou por mim. E ele já provou que eu sou filha, que ele me ama. E por ele me amar, eu preciso reconhecer e me abraçar nesse amor e me achegar nesse amor todos os dias. Mas para que isso aconteça, eu preciso parar de ouvir as vozes estranhas. Como Eva, nós muitas vezes nos colocamos nessa posição de ouvir muitas vozes. Deus, ele nem tem nos chamado para ficar ouvindo uma multidão de vozes. A voz que você precisa ouvir é a de Deus. A voz que é a palavra de Deus. A voz que precisa estar ecoando nos seus ouvidos, na sua mente. Tudo que eu escuto aqui já entrou aqui. Uma vez que entra aqui, eu já posso ter sido orientada, confrontada, me sentindo com desejo de cada dia mais ser transformada por esse amor que me constrange. Ou se eu ouvir a voz aqui estranha, eu começo a duvidar. Será que isso foi verdade? Será que esse Jesus realmente fez isso? Será? E a gente entra num processo do será, do questionamento, e aí a gente não começa é aquilo que a gente já falou, um abismo chama outro abismo. Aí a gente não entende muitos processos e por que a gente está vivendo exatamente o que a gente está vivendo. Então, se esse é o seu caso, comece a identificar as vozes que estão dentro de você. Comece a identificar quem você que está ouvindo. Todo o que você escuta, se quebrar os princípios, se for contrário à palavra, não é a voz de Deus. Não é. Não dá pra gente passar pano. Não dá pra gente fazer: será que é a voz de Deus? Será que não é? Mas eu acho que é. Não é sobre o que você acha. Não é sobre o que eu acho. Não é sobre o que nós achamos. A palavra o Senhor é revelado pela sua palavra. É a palavra de Deus. É ela que precisa dar norte na minha vida. É ela que precisa estar bradando nos meus ouvidos. É ela que precisa estar entranhada na minha mente. É ela que precisa dirigir as minhas emoções. Não é as vozes estranhas, as vozes de outros, as vozes que eu não sei a fonte. Mas mesmo não sabendo a fonte, nós damos atenção. Assim como foi com Eva. Então,
esse processo da gente entender essa caminhada, essa construção que nós estamos trilhando, a partir desse exemplo de Eva, lá na frente, quando nós chegarmos em outros pontos, vai fazer muito sentido. Talvez não faça agora, ou talvez faça muito sentido para você. Para eu chegar verdadeiramente no processo que eu desejo de transformação da minha família, de transformação das minhas finanças, de transformação da educação dos meus filhos, de transformação da minha vida pessoal com Deus, eu preciso dizer não para todas as vozes que eu estou ouvindo que não são a voz do Senhor, que não é a voz do Senhor. Eu preciso aprender a dizer não, porque quando eu digo não para as muitas vozes que estão me contaminando, que estão me afastando da palavra, que estão me induzindo a quebrar princípios, quando eu digo não a essas muitas vozes, eu tenho esse espaço reservado para ouvir a voz do Senhor. E à medida que eu escuto a voz do Senhor, eu caminho na palavra, eu caminho em princípios, eu caminho na transformação, eu caminho seguindo aquilo que verdadeiramente eu fui chamada para ser. Eu caminho entendendo que independente do que aconteça, eu sou amada. Eu sou amado, nós somos amados, ninguém pode tirar isso de nós, porque isso não vai acontecer, já aconteceu, essa prova já foi dada, ela já foi entregue. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade é a vida, Ele é uma realidade. E nós precisamos entender isso. Ele não vai provar, Ele já provou. Uma vez que o amor dele já foi provado, eu não posso duvidar. Então, independente do que aconteça no nível de terra, eu não vou mudar o que já aconteceu na história, o que já aconteceu no mundo espiritual. Eu não vou mudar. E como eu não vou mudar, eu preciso entender e começar a olhar para a palavra e acreditar naquilo que Deus diz que eu sou. Porque eu sou exatamente aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que vozes estranhas estão me dizendo que eu sou. Não sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E o que Deus tem dito que você é? O quê? Então que você possa, em Deus, receber essa palavra e você possa começar um processo de deletar. A gente vai dar até cancelamento porque eu sou uma pessoa da moda. Mas a gente é da moda mesmo, a gente é do hype. Vamos lá, nós somos do hype. Então a gente vai cancelar todas as vozes que não são de Deus. Vamos começar esse processo de deletar, de cancelar, de anular todas as vozes que não são de Deus e começar a voltar ao nosso projeto original. Antes de Eva conversar com a serpente, ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom, Senhor.